Cada capítulo que abordamos do Evangelho segundo o Espiritismo toca em nossa individualidade de alguma forma. No capítulo anterior falamos da misericórdia, a capacidade que precisamos desenvolver em nós todos os dias, para que tenhamos condições de melhorar o que somos e de melhorar os outros. Estamos agora no capítulo seguinte, que fala daquilo que é importante que nós aprendamos como essência. E quando dizemos isto, para chegarmos a este capítulo nesta noite, gostaria de comentar rapidamente com vocês um fato interessante. O polo magnético da Terra foi descoberto, ou foi localizado, por volta de 1830. 1831. Expedições que disputavam entre si o privilégio de chegarem ao Polo Norte magnético, que é diferente do Polo Norte geográfico. Definiram o ponto onde estava o Polo Norte magnético, para onde as nossas bússolas magnetizadas apontam, nesta época. Desde então, medições foram feitas e uma pequena variação anual de pouco mais de alguns centímetros, às vezes chegando a 1 metro, indicava uma mutação da sua posição. 1 metro, menos um pouco, um pouquinho mais a cada ano. A partir de 1904, começou a haver uma aceleração na mudança do Polo Norte e do Polo Sul, obviamente, que de alguns centímetros ou alguns poucos metros, começou a andar a cada ano 15 quilômetros. Quando os cientistas chegavam no ano seguinte, aonde tinham demarcado o Polo Norte magnético, ele tinha se deslocado 15 quilômetros daquele ponto. E isto se manteve mais ou menos fixo. Mas por volta do ano de 2003, 2004, uma alteração que os cientistas não sabem explicar a que se deve, fez com que a cada ano o Polo Norte magnético estivesse 65 quilômetros na direção da Sibéria, indicando uma modificação assustadora e rápida na estrutura magnética da Terra. De 2000 para cá, a cada ano, é preciso reformular o mapa que as embarcações e os navegantes que usam bússolas usam para a navegação, atualizando-os. Por quê? Porque as suas bússolas agora não estão mais apontando para onde antes apontavam. De certo tempo para cá, começamos a ver migrações de pássaros e de animais marinhos mudar trajetória, rumo e hábitos. E também encontrar a morte em praias onde os pesquisadores não imaginam o que pode ter levado aquele grande contingente de baleias, golfinhos e coisas assim, atolar-se. Não sabiam eles que ali tinha areia? Eles não sabem. Seguem o rumo dos campos magnéticos. Através de receptores de campo magnético que eles possuem na sua estrutura física,
As aves em uma região do cérebro e do bico, e os cetáceos e outros também, eles, pelas linhas magnéticas, traçam rumos, seguem rumos. E aquilo que antes era livre, com o campo magnético da Terra mudando 65 quilômetros a cada ano, de repente uma praia entrou no meio da linha magnética e eles atolaram ali e morreram, como temos visto. Em 10 anos serão 650 quilômetros. Daqui a pouco o campo magnético vai estar na Rússia, o Polo Norte magnético. E você que era contra o comunismo, não vai ter outro jeito. Sua bússola vai apontar para a Rússia. Excelente oportunidade de acabar com preconceitos. Ainda que o comunismo já tenha acabado há muito tempo. Algo está mudando isto. E quando isto acontece, o enfraquecimento dos campos magnéticos expõe a Terra a riscos maiores provenientes das explosões de massa coronal do Sol. Ah, mas isso o negócio estava lá na profecia maia. Nós não estamos falando dos maias. Estamos falando do que está acontecendo. No final de 2009, vocês sabem que os planetas que orbitam o Sol seguem os seus caminhos e, às vezes, olhando da Terra, você vê um planeta e ele vai passar atrás do Sol, porque as órbitas estão mais ou menos no mesmo plano. Se a Terra está aqui, o Sol está no centro, um ou outro planeta eventualmente está dando a volta e está naquela zona em que a luz do Sol ofusca da Terra qualquer observação de planetas que estejam passando lá atrás do Sol. Quando, no ano de 2009, o planeta Júpiter ingressou nesta zona luminosa de onde não é possível observá-lo por causa da intensidade da luz solar, ele era como nós o conhecíamos. Do jeito que nós temos fotografias, etc., etc., de Júpiter. E ele então andou vários meses, como nós também, e recentemente ele deixou a faixa da intensa luminosidade do Sol e ele pôde voltar a ser visto. Bom, agora que ele pôde voltar a ser visto, é importante que nós lembremos uma coisa. Júpiter é aproximadamente 1.200 vezes maior do que a Terra. Em Júpiter, a atmosfera é extremamente turbulenta. E quando você vê o planeta Júpiter, e na tela do Herdeiros do Novo Mundo ele pode ser visível, lá perto da cabeça do homem, se você tiver o livro você verá, ele tem faixas de coloração distintas. No interior de uma dessas faixas, existe uma bola que parece um olho. Não é bem uma bola, é uma área elíptica. Parece um olho. Aquilo é uma tempestade constante em Júpiter, que gira o planeta sempre naquela faixa, sempre ali. Júpiter é tão grande que dentro deste olho, porque tem a forma mesmo amendoada de um olho, cabem 2 terras. Só para você ter ideia de tamanho. E só para ter ideia do que os homens constataram agora, depois que Júpiter saiu da zona luminosa do Sol. Como ele é um planeta gasoso,
muito turbulento, muito veloz, ele gira muito depressa sobre o próprio eixo. Todas as suas áreas da atmosfera são divididas em camadas. São camadas de cores diferentes, entre as quais está esta camada mais escura, onde está o olho da tempestade. Quando o Sol saiu de trás do... Quando Júpiter passou atrás do Sol e nós pudemos vê-lo de novo, neste ano, os astrônomos ficaram estarrecidos, porque descobriram que uma das faixas que havia em Júpiter desapareceu. Não é que agora o planeta está furado. Não é que alguém foi lá e roubou um pedaço. Quem foi o ladrão deve ser político. Foi lá e roubou Júpiter quando ninguém podia ver. Não. Uma faixa da atmosfera de Júpiter, que antes tinha uma cor específica, e que girava sempre naquela mesma latitude, não existe mais. Está igualada à faixa que estava embaixo, ou à faixa que estava em cima. Alguma coisa influenciou num planeta deste tamanho, que os cientistas não sabem o que é, para alterar. Agora, não é no tempo dos maias, nem do de Nostradamus, para alterar hoje, neste período em que estamos vivendo, neste ano, a natural e conhecidíssima composição atmosférica de um planeta tão imenso como este, quase um Sol no meio dos planetas. Estas são referências que a astronomia está fazendo a um processo que não está localizado em uma constelação distante 50 anos-luz daqui. Está no nosso nariz. Além disto, já notaram alterações na atmosfera de Marte, o aparecimento de nuvens estranhas na atmosfera de Vênus, que nunca existiram até então e que são fotografáveis agora. Para não falarmos na sucessão de eventos sísmicos que na Terra têm assustado as pessoas. E o que tem isto a ver com o Evangelho? Muito a ver. Sabe por quê? Porque daqui a alguns dias, menos de um mês, o mundo vai ser futebol. Nós vamos estar todos sentados diante de uma TV, alienados do que está acontecendo conosco, torcendo para um grupo de indivíduos que está lá chutando um pedaço de plástico, como se de verdade isto fosse importante. Poxa vida, é bom, esporte, é bom para os jovens, é bom para as crianças, estimula, ótimo. Não, e também quando a gente ganha é uma coisa boa, já ganhamos 5 vezes. Ora, que precisa mais? Somos uma superpotência porque somos pentacampeões do futebol. Nossa, não tem mais miséria, não tem mais fome, não tem mais ladrão, trombadinha, não tem mais droga, porque nós vencemos quando conquistamos 5 vezes o troféu da Copa de Futebol. Conquistamos um status superior entre os homens. Daqui a menos de 30 dias, bancos vão mudar de horário, porque, o mundo estará assistindo e muita gente ganhando dinheiro, quem já tem dinheiro.
vendendo publicidade, vendendo flâmula, vendendo bandeirinha, vendendo aquelas malditas cornetas que você fica tendo que ouvir a semana inteira no seu ouvido. E você vai ficar frustrado quando o Brasil perder. E vai estar com raiva. Aí vai na farmácia, compra remédio. A farmácia faz parte também desse grande evento. Depois vai haver o quê? Depois eles vão inventar mais alguma baboseira para a gente ficar também perdido aí no espaço. E se a gente ganhar, 6 vezes campeão mundial. E aí, o que vai acontecer na sua vida? Até o fim do ano, seu patrão não vai querer mais que você trabalhe. Pô, você é hexa. Hexa não trabalha mais, já é hexa. Imagina. Vai subir o seu salário, porque você agora é hexa. A sua mulher não vai mais brigar com você, porque ela também vai ficar feliz que você e ela são hexa. Nada vai mudar na sua vida. Como nada mudou na vida do São Paulino que ganhou do Palmeiras e do palmeirense que perdeu do São Paulo. Mas Júpiter está perdendo a sua configuração normal. Os terremotos estão se sucedendo todos os dias. Mas agora você viu que parou? É interessante, né? Por que será que parou? Diminuiu. É que vai ter a Copa do Mundo. Então até o terremoto está torcendo para a gente ser hexa. Vamos fazer um raciocínio simples. Simplinho. Faz de conta que aqui no corredor, aqui assim, seja o sistema solar. Ou que aqui no salão seja o sistema solar. E vocês sabem que no meio está o Sol. E em volta, os planetas andando. Vamos fazer de conta que um determinado corpo celeste que não faça parte do nosso sistema resolva aparecer assim para assistir a Copa do Mundo. Em algum lugar da região do sistema solar. Ele está chegando. Vem em uma posição angulada, portanto não está na linha dos nossos olhos, vem de baixo para cima, em relação à nossa eclíptica, que é a linha dos planetas. E está chegando por um lado. Tem uma massa muito grande, uma força gravitacional muito intensa. Quando nós estamos passando perto da região onde ele está exercendo influência, esta influência atinge com mais intensidade todos os corpos. Depois que nós passamos, que a Terra vai dar a volta, ela vai se afastando daquela área e vai chegar no ponto máximo. Nós estamos agora no nosso inverno. No dia 21 de junho estaremos no ponto mais distante. Então não é interessante que dezembro, janeiro, fevereiro, março tenha havido um aumento de tudo aquilo. Abril ainda intenso, depois foi diminuindo, maio, quase ninguém ouviu falar de terremoto. E o único que a gente ouviu falar foi no Acre e ninguém percebeu. Pouquinho aí. Foi um tremorzinho de nada. Depois, a Terra se afasta, lá continua aquele corpo. A atração intensa do seu magnetismo altera o sistema interno do ferro que está liquefeito no interior da Terra. E é justamente o movimento do ferro liquefeito que produz o campo magnético que está mudando.
Por que será que agora, de 2000 e pouco, ou de 1904 para cá começou a mudar, e de 2000 para cá acelerou brutalmente esta mudança? Que a ciência não sabe explicar como. Aí o nosso pobre companheiro, ou melhor, o primo rico, não é? Júpiter, gordão, grandão, bem posto, poderoso, vai chegar a vez dele de dar a volta exatamente no mesmo quadrante do lado de lá do Sol, onde o nosso visitante pode ser que esteja chegando. Estará submetido, então, mais intensamente a uma força que pode alterar, como nós estamos vendo, serem alteradas as condições geológicas e atmosféricas destes planetas que são nossos vizinhos. E aí, chega a vez da gente voltar. Não é? Porque o nosso visitante está chegando também. A cada tempo, cada dia que passa, se aproxima mais da órbita do sistema solar. E agora nós que estávamos lá longe, lá na parede, temos que dar volta, porque o inverno acaba, vem o verão, a primavera, depois o verão. E então tudo pode indicar que de novo os ciclos recomecem. Só que agora de uma forma mais intensa, porque o nosso visitante também está mais perto. Mas até lá, se a gente tiver ganho a Copa do Mundo, que diferença vai fazer, não é? Mais um terremoto, outro terremoto, sem maremoto, com maremoto, a gente vai estar com o caneco feliz. Morremos, mas vamos morrer hexa. Hexa defunto. Quando o Evangelho nos fala das necessárias mudanças, e isto está escrito na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, a influência dos planetas sobre os planetas, das galáxias sobre as galáxias, dos sistemas sobre os sistemas. Na comunicação de Dr. Berry, nós encontramos esta explicação junto com a comunicação de Arago. Arago é um outro espírito que fala da ação destas forças celestes nas combinações, da influência magnética sobre os corpos. Além do que, encontramos referência às transformações a que todos estamos sendo submetidos. Transformações de caráter profundo, que nós não estamos percebendo. Procurem informar-se a respeito do que é a ressonância Schumann. Uma ressonância que a ciência conhece e que dá um padrão vibratório de todas as coisas da Terra, que funciona normalmente entre 6 e 8 Hz. Normalmente. A Terra está vibrando agora em 11 Hz. Sem que os cientistas entendam o que isso significa para o ser humano e o que isto acelera nas transformações da natureza. E tudo indica que essas modificações estarão ainda ganhando velocidade. Enquanto a ressonância Schumann aumenta do seu patamar normal, no qual todas as coisas sempre funcionaram, o campo magnético sofre essas alterações e enfraquece. Não está na hora de a gente começar a entender um pouco do que nós devemos fazer? Se nós não mudarmos, é bom que morramos. Se nós só preferirmos torcer de futebol a corrida de carro, e isto for a razão da nossa vida, sem criticar os que gostam de um joguinho de bola ou de qualquer outra coisa, mas se nós dedicarmos a estas coisas,
a atenção que não dedicamos à nossa transformação, é bom que morramos. É bom que partamos do mundo, porque nós somos peso, um peso morto na transformação da humanidade. Não é esse o esforço dos Espíritos. O esforço de Jesus é o de infundir em nós as noções da lei de amor, para que nós migremos do instinto, passando pela sensação, como nos diz a instrução dos Espíritos que hoje comentamos. E depois da sensação, instruído e mais maduro, nós cheguemos ao sentimento. Esta transformação gradual é que vai fazer a seleção dos espíritos na Terra. É exatamente quando nós aprendemos a vibrar de outro jeito, que o nosso estado interior, ele se sintoniza com essas modificações vibratórias na estrutura da vida. Agora, aqueles que não quiserem, e são livres para isso, são donos do livre-arbítrio que Deus lhes concedeu, não poderão dizer que não foram informados e não conseguirão mudar de última hora. Jesus explica tudo isso no Evangelho e a doutrina espírita fala. Se você for ler a mensagem que Dr. Bezerra de Menezes deu no dia 18 de abril, no encerramento do Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília, através do médium Divaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra fala, através de Divaldo, de que nós assumimos com o Cristo uma missão neste período. Uma missão com a qual estamos comprometidos até o sacrifício, se necessário. A missão do bem, da transformação de nós mesmos. Até então queríamos mudar os outros. Queríamos ser felizes com o outro tendo a obrigação de nos fazer feliz. Mas todos aqueles que não entenderem que entre as suas prerrogativas de espírito está a de fazer a felicidade de alguém, todos estes estão vibrando na forma ultrapassada das vibrações. Não encontrarão condições de permanecer na Terra. E é este processo que vai acelerar através da multiplicação, não somente de terremotos, maremotos, mas da insatisfação do espírito, que vai eclodir em violência, se não em guerra, em doenças epidêmicas, que nós já temos visto por aí em toda parte, que faz de todos nós os chamados para a última hora. Vamos preferir ficar vendo jogo de futebol. Vamos preferir ficar mudando a cor do cabelo. Vamos preferir ficar com raiva do namorado que nos traiu, da namorada que nos trocou por um outro. E nos esquecemos que aquele que pratica o mal, carrega o mal com ele, para onde for. Vamos nos contaminar com o ódio, com a raiva, quando o ensinamento do Evangelho é para que nós nos limpemos daquilo que pesa, que nós abdiquemos daquilo que destrói o ser. Os espíritos amigos que nos orientam não têm se cansado de dizer, neste período da vida, procurem fazer coisas positivas, pensar coisas boas. Procurem desfrutar de momentos agradáveis, mas de forma sadia. Procure estar com
o ambiente da sua casa preservado das discussões inúteis. Não entrem nas vibrações das disputas, das discussões políticas, dos partidarismos esportivos que fazem uns inimigos dos outros. Para que você não esteja vibrando e atraindo para você mesmo o campo magnético que é comum a essa estrutura. E quando você atrai para você, porque se sintoniza com ele, você padece das doenças que são próprias dele, da insatisfação, da frustração. E este ano não nos vai faltar tentação para irritarmos-nos. Seja com as frustrações das derrotas esportivas, seja com as disputas e as mentiras constantemente faladas pelos que querem ser eleitos como salvadores da nação, não importa de que partido sejam, todos seremos provocados para que continuemos a ser miseráveis morais, como sempre fomos. Tudo isto está acontecendo no tempo certo. E tudo isso precisa ser assim. Porque Jesus já havia, desde quando esteve conosco, vaticinado que as coisas seriam deste jeito. No fim dos tempos, disse o Cristo, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Pode haver um fim de tempo mais marcante do que isto que estamos vivendo hoje? A bondade esfriar no coração das pessoas, porque todos são bandidos, todos são desonestos, todos são ladrões, todos são mentirosos. E então você não ajuda, porque vem te pedir para inteirar a passagem, que foi roubado em tal lugar e que ele precisa voltar para a casa dele, que alguma coisa aconteceu de tragédia, que morreu a mãe, o pai, o tio, o cachorro, o papagaio, e ele tem que enterrar todo mundo de uma vez. E você diz, mentiroso, sem vergonha, vagabundo, vou dar dinheiro para sem vergonha que vai encher a cara na pinga. Por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Porém, todo aquele que perseverar, e esta palavra usada no Evangelho tem uma conotação própria. Perseverar significa persistir. Todo aquele que continuar, todo aquele que confiar nas coisas nobres e vivê-la, adaptando-se naturalmente ao seu momento, mas não deixar de vivê-la, este vai salvar-se. Não é o universo que vai salvá-lo. É ele que vai fazer isto. E somente isto garante que você não é igual ao mentiroso que te quer roubar. Somente isso garante que você passou no teste de ser traído e não trair. Não odiar. Não desejar o mal. Porque você persevera nos conceitos que você aprendeu que valem a pena viver como coisa nobre da sua vida. Como opção justa para você se sentir honrado por não ter feito aquilo de que você foi vítima. Que os outros escolham este caminho, terão que prestar contas ao universo. Mas se nós escolhermos isto, não estaremos em vagão diferente do vagão da maioria. No ano de 1947, 49, através de uma obra chamada Voltei,
o espírito irmão Jacó, usando o médium Chico Xavier, escreve que naquele período da humanidade havia mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de homens e mulheres na Terra, dos quais 2/3, 1 bilhão e 200 milhões, eram compostos de espíritos semicivilizados ou bárbaros. A guerra já tinha acabado. Ele não está se referindo a nazistas, a comunistas ou a qualqueristas desses loucos de plantão. Ele está falando da humanidade. 2/3 eram de espíritos semicivilizados ou bárbaros. E somente 1/3 eram de espíritos que estavam migrando em direção da humanidade. Ainda não eram humanos, segundo o irmão Jacó aprendeu na escola da iluminação. Isso está no livro Voltei, para quem quiser ler. A humanidade era composta de 1 bilhão e 800 milhões. 60 anos depois, a humanidade é composta de 6 bilhões e quase 700 milhões de homens e mulheres. Mas continua, se é que não se tornou ainda mais extremada essa proporção. 2/3 da humanidade são compostos de espíritos semicivilizados ou bárbaros. E somente 1/3, se é que vai chegar a 1/3, espalhados por todos os países da Terra, é composto de espíritos que estão a caminho da humanidade. Daí precisarmos perguntar: a qual dos dois grupos a gente pertence? O critério do Evangelho vai dizer, mas não é alguém que vai dizer para você: não, quantas pizzas você vendeu? 32. Ah, está na faixa do 1/3. E você, vendeu quantas? Nenhuma. Ah, já pode ir para o semicivilizado ou bárbaro. Não. Não será um juízo de fora. Porque cada um de nós é um ser energético. Você se olha no espelho e acha bonito ou feio, mas você não é aquilo que você está vendo. Você é um ser que vibra, e mesmo a sua matéria é energia coagulada. Sua alma está ativa em um fluxo de pulsações energéticas que vibra em harmonia com o universo. E então você observa qual é o tipo de alimento que você gosta para o seu espírito. No tipo de filme que você assiste, de livro que você lê, se é que lê. De descanso ou de prazer que quer ter com a desculpa de espairecer. Quais são as vibrações que você procura para alimentar o seu espírito? E naquilo que você procura está o padrão que você escolheu para você mesmo. O rancoroso, que não quer esquecer o mal, vibra na vibração do maldoso que o feriu. Não é diferente. E se ele vibra nessa vibração, ele já definiu para ele o padrão da sua energia. Como fazer para mudar isso? Como fazer para mudar o motor, a eletricidade que você vai desencadear na sua experiência pessoal? Você precisa mudar as engrenagens com as quais você funciona. Modificando então seus hábitos, modificando a preocupação com relação aos assuntos, modificando e inserindo conceitos melhores, você melhorará. Deixando as preocupações grosseiras da matéria, você se tornará mais espírito do que matéria.
E quanto mais espiritualizado você estiver, mais as vibrações da sua alma serão rápidas e farão com que você esteja acima dessas forças embrutecidas que corroem a maioria dos semicivilizados e dos bárbaros, se nós não formos um deles. Os espíritos relatam em experiências que André Luiz conta nos livros, que algumas mulheres, especificamente uma delas, que faz parte dessa história, estava se preparando para tirar uma soneca depois do almoço. Uma moça bonita, bem trajada, bem constituída fisicamente. Deita-se num divã, porque ela tem divã, ela é bem de vida também. E quando os espíritos que a estão vendo percebem que ela está saindo do corpo, eles se assustam, porque ela é uma bruxa. Literalmente falando. Bruxa, não aquela velha Madame Mim gordona, que dá até engraçada, andando na vassoura. Não, aquelas bruxas mesmo, daquela maçã envenenada, sabe? Da Branca de Neve. Porque a vibração dela é tão grotesca que o seu perispírito adota aquela forma. E ela sai do corpo e todo mundo tem saudade do corpo dela. Volta logo pro corpo, moça. Volta rápido. Porque o campo vibratório do perispírito, ele segue a modelagem mental daquele que está ali administrando a forma. E essa moça era mesquinha, era má, era vaidosa, era superficial em todas as preocupações. Não conseguia manter na vida espiritual a beleza que conseguia manter na vida física. Só que há um grande problema. Mais tempo ou mesmo menos tempo, o manequim vai para baixo da terra. E sobra a bruxa. E se a separação do joio e do trigo for essa, bruxa vai embora? Ai, tadinha. Ai, agora eu quero fazer um spa para melhorar rápido. Curso rápido de embelezamento espiritual. Não existe isso, porque isso não se improvisa. Estas forças, ou você as desenvolve, ou você não poderá fazer isso. Aqui na Terra. Quando nós imaginamos que o dinheiro que estes países gastaram, e ainda vão gastar, mas só o que gastou os Estados Unidos, para salvar o sistema financeiro que está podre até hoje, nesta última crise, o que eles injetaram de dinheiro nos bancos, acabaria com a fome da humanidade. Nós já temos uma ideia de como, para os que estão no comando destas forças, a Copa do Mundo é mais importante do que você ser uma pessoa melhor. Os bilhões que vão estar envolvidos e que nós estaremos também participando com isto, mantém essa estrutura funcionando. Mantém. Dão sustentação a este sistema que produz tragédias e que, portanto, precisa acabar o mais rápido possível. Mesmo que isso seja ao custo das mortes coletivas. E já disse ontem e repito hoje, que se o Senhor me achar candidato a ir embora, porque não presto, que eu seja o mesmo primeiro a ir, não tem problema. Mas, de verdade, chega. Chega de um mundo onde o homem devora o seu semelhante para ter o seu bolso cheio.
para dormir feliz da sua mansão, enquanto muitos estão morrendo de frio. Peço sim a Deus que, se isto for necessário, que me leve como o primeiro a ir embora daqui. Mas enquanto não me levar, enquanto aquilo que pude aprender minimamente vai me fazer lutar com unhas e dentes para que alguns consigam ficar. Para que alguns de vocês entendam isto. Que agora não é mais a hora da Copa do Mundo. Agora é a hora da Copa da vida. Da Copa da verdade. Da Copa do mundo melhor. Para todos. E aqueles que não estiverem preparados para isto, não podem ficar aqui atrapalhando, de novo, a transformação da terra. Estas realidades nos convidam a meditar sobre a lei de amor. Mas não esse amorzinho sexual, esse amorzinho de benzinho, este romantismo de mandar florzinha, mandar cartinha, esse romantismo de beijar ou não beijar, de ter aliança ou não ter. Este amor que de verdade sustenta você, mesmo quando ninguém te ame, mesmo quando ninguém te queira. Este amor que não depende dos outros, que faz de você a fonte da felicidade alheia. Um amor que te basta e que faz você sentir a alegria de viver, porque, como disse Jesus, a vontade dele e a vontade do Pai eram uma única coisa. Por que pedir amor daqueles que não sabem amar? Por que esperar felicidade daqueles que só querem ser felizes? Quando você pode ser feliz e fazer alguém feliz, por sua escolha. Por isso que a Terra precisa passar por aquilo que está passando. Porque nós é que estamos em teste. Somos capazes de querer um mundo melhor? Somos capazes de nos empenharmos neste amor deste jeito? Então você precisa sofrer. E apesar da sua dor, amar alguém. Você precisa ser abandonado, ser traído, ser esquecido. Você precisa ser pobre, miserável ou perder tudo. E ainda assim, ter compaixão e dividir o seu sanduíche. O único que você tem naquele dia. Se você dividir o seu sanduíche, mesmo tendo fome, você sabe o que significa isso. Você perseverou nos conceitos nobres de um mundo e você está preparado para vibrar de um outro jeito na humanidade. Mas, se mesmo tendo conforto, se mesmo tendo riqueza, se mesmo tendo saúde, nós só desejarmos para nós, para os nossos, se nós não tivermos nenhuma compaixão em imaginar os que vão morrer de frio e não nos importarmos com eles, desde que nossas combinações de roupa estejam preservadas nos cabides e gavetas. Não adianta você ser poderoso, governante, empresário, bem de vida. Você não tem o que precisa para seguir na terra. É assim, simples desse jeito. E quem vai dizer isso não é o André, não é Jesus, não é Deus. Quem vai dizer isso é você. Como você trata a sua família, como você trata seus empregados, seus funcionários, como você trata os governantes, como você trata as pessoas com quem você convive, vai demonstrar quem você é. Porque a lei de amor é para ser vivida aí. E mais intensamente
quando tudo está mal. Mais intensamente e corajosamente quando nada vai bem. Porque só aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, o campo magnético está mudando. Júpiter está mudando. Marte está mudando. A Terra está mudando. Vênus está mudando. E nós estamos mudando? Quando entrarem na sala de passe, perguntem-se. E ao invés de pedirem, ai Senhor, deixa eu arrumar um emprego, deixa eu melhorar do joelho, deixa eu sarar da dor de cabeça. Que é a mesma coisa que pedir para Deus fazer o Brasil ser hexacampeão. Peçamos o que vai valer a pena. Aquilo que de verdade vai fazer a diferença na nossa trajetória. Peçamos para ser os que aproveitam esta honrosa chance. Esta vida é a vida mais importante que você já viveu desde que foi criado por Deus. Esta vida. Porque do que você fizer vai definir-se o seu futuro. Para que lugar você vai. Para as outras milhares ou milhões de vidas que você vai ter. No mundo melhor ou no mundo pior. Então, veja lá o que você vai pedir. Todo que perseverar até o fim, este será salvo. Por ele mesmo. Muita paz. Obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que a vida nos propicia. Mesmo quando a gente reclama. Mesmo quando a gente ache ruim, porque estamos mal acostumados a só encontrar felicidade naquilo que é fácil. Estamos mimados pelos prazeres e caprichos que muitas vezes não nos preparam para as realidades da evolução espiritual. Mas graças ao contato da realidade do Espírito, longe de considerarmos prazeroso o sofrer, no masoquismo inconsequente, nós entendemos que mesmo quando a vida seja difícil, nós temos condições de enfrentá-la, temos capacidade de superar a dificuldade. E Deus nos preparou com recursos suficientemente fortes para que nós consigamos passar pela tormenta, desenvolvendo, mais do que vencendo, desenvolvendo em nós paciência, sabedoria, resignação, simpatia, compaixão, entendimento, humildade. É claro que ao arrogante, a perda de seus bens, no orgulho, fustigado pela pobreza, o faz sentir-se o pior dos homens. Perdendo no conceito das pessoas a importância. Certamente estará rezando para pedir que a sorte venha sorrir-lhe novamente. Mas de verdade, Senhor, está sendo convocado a uma nova etapa da evolução, a fim de abrandar o coração, de conhecer a miséria humana, de participar de um mundo que antes não fazia parte de sua vida, apesar de estar existindo ao seu lado. Assim conosco também, do mesmo modo, quando temos saúde, nós
a desperdiçamos nos excessos. Quando temos facilidades, as consumimos de maneira inconsequente. Quando podemos construir coisas boas, preferimos ficar sentados, esperando chegar as facilidades da vida. E às vezes, somente quando passamos pelo lado amargo da existência, é que recuperamos a consciência do que somos, filhos de Deus, preparados para modelar o nosso futuro. Daí te agradecermos pelo dia que tivemos, pela dificuldade que nos fustigou, pelo convite da luta e pelo amor de Deus que não nos abandonou, pelo teu carinho, Jesus, que está conosco, através dos espíritos amigos que cantarão mais uma vez a canção que todas as noites nós cantamos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar